Nos últimos dias estamos ouvindo diversas notícias sobre aparições de OVNI, até mesmo que foram abatidos, o que para muitos é surpreendente e talvez um pouco assustador. Mas se voltarmos no tempo, você já se perguntou qual foi o primeiro relato de aparição de objetos voadores não identificados? Quer saber mais sobre isso? Então fica ligado que no vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o primeiro relato de registro de OVNI. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas nos últimos dias foram relatados diversos casos de aparições de OVNIs, o que nos levanta uma questão: onde, quando e quem relatou essas aparições pela primeira vez na história? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, de curiosidades e mistérios, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! 24 de junho de 1947, próximo ao Monte Rainier, em Washington, Estados Unidos. O aviador e empresário norte-americano Arnold afirma ter visto 9 objetos voadores não identificados voando de forma curiosa, o que, por interpretação da imprensa, nasceu o termo tão famoso disco voador. Um detalhe curioso que não podemos deixar de fora é que, segundo Arnold, ele estava viajando a negócio e fez um pequeno desvio após saber de uma recompensa de $5.000, oferecida pelo Corpo de Fuzileiros Navais nos Estados Unidos, para que encontrasse um avião de transporte C-46, que caiu próximo ao Monte Rainier. Galera, em um texto autobiográfico, Arnold fez a seguinte descrição sobre o acontecido. Bom, eu vou tentar dar uma resumida porque o texto é um pouco grande. Ele descreve ter ficado curioso, por nunca ter visto aqueles objetos voadores que a princípio pareciam serem aviões. Eles voavam muito baixo, próximo aos picos das montanhas. Ele comenta que os 9 objetos pareciam estar conectados entre eles, o que parecia gansos voando. Porém, como ele tinha as montanhas como referência, ele sabia que não se tratava de animais. Seu cálculo do tamanho dessa formação de 9 OVNIs daria em torno de 5 milhas, o que é aproximadamente 8 quilômetros de distância entre o primeiro e o último objeto, e que ele estava na média de 20 a 25 milhas de distância desses objetos voadores, o que daria aproximadamente uns 40 quilômetros. Ele também descreve que eram objetos que voavam rápido, apesar da sua baixa altura, o que na hora não foi algo que chamou muito sua atenção, porque ele imaginava que poderia ser aeronaves militares. Por outro lado, o fato dele não conseguir ver a cauda desses aviões o fez ficar totalmente intrigado, fazendo-o chegar cada vez mais perto. Ele descreve ter surgido a possibilidade dele pensar que poderia ter sido reflexos do seu avião. Então, para garantir a certeza de que havia 9 objetos em formato de pires na sua frente, ele tirou os óculos escuros e inclinou a sua aeronave de lado para conseguir olhar pela janela que ele poderia abrir. E de acordo com Arnold, os objetos estranhos eram reais. Nessa sua autobiografia, ele se lamenta muito por não ter uma câmera para registrar o momento. E também comenta sobre a recepção dessa notícia para as primeiras pessoas que ele contou. E como já é esperado, alguns acharam que eram brincadeiras, mas outros deram palpites do que poderia ser. E aí, galera, vocês acreditam na história do Arnold? Será que se tratava realmente de alienígenas? Ou o que exatamente seria? Após o avistamento. A vida de Arnold virou de ponta cabeça logo após ele ter visto as supostas naves alienígenas. Arnold virou uma pequena celebridade, concedendo entrevistas a pequenos jornais e revistas acadêmicas, conquistando uma legião de fãs e seguidores. E em 1952 publicou um livro chamado A Chegada dos Discos.
Por causa dessa popularidade repentina, alguns diziam ser puro charlatanismo, mas também havia quem acreditava, sob o argumento de que o aviador era respeitado e engajado em suas funções, e dificilmente arriscaria a sua seriedade inventando histórias sobre extraterrestres. Isso repercutiu muito na mídia, o que gerou diversos eventos específicos. Um deles eram pessoas com certo gabarito que davam a sua opinião se acreditavam ou não nessas histórias. Por exemplo, segundo o historiador Mark Dash, Arnold tinha os ingredientes de uma pessoa confiável. Ele era um homem de negócios respeitado e piloto experiente, e parecia não estar exagerando nem acrescentando detalhes sensacionais ao seu relato. Esses detalhes impressionavam os jornalistas que davam credibilidade à sua história. Porém, também havia os que acreditavam que tudo não se passava de um engano. O escritor Stuart Campbell acreditava que os objetos não passavam de picos cobertos de neve. Seu cálculo da velocidade determinou que eles estavam viajando na mesma rapidez que o avião de Arnold, o que, segundo o escritor, provava que os objetos estavam parados. Outra teoria de que tudo não se passava de um engano surgiu nos anos 2000. O engenheiro norte-americano James Wilson afirmou que o piloto poderia ter visto pelicanos em voo, cujas penas refletiam a luz. A forma e posições dos animais estariam de acordo com o relato de Arnold sobre o comportamento dos objetos. Galera, vamos tentar montar aqui na tela a descrição de Arnold e analisar se poderia ser esses pelicanos. Beleza. Ele tinha como ver duas montanhas principais e, de acordo com ele, sua distância até essas montanhas, aonde os objetos estavam passando, era de 40 km. E que essas montanhas, entre elas, havia uma distância próxima a 8 km. E esses objetos em formação correspondiam a aproximadamente essa mesma distância. Ele também fala de uma formação tipo de pássaros, o que determina ter uma distância igual entre os objetos. Vamos lá! De acordo com informações do Google, os pelicanos com asas abertas ficam do tamanho em média de 3,5 metros, o que daria uma distância entre essas aves de aproximadamente 1 km. Ficaria meio impossível de se ver, né, galera? Bom, um argumento usado é que Arnold simplesmente errou todas as medidas. Mas será mesmo? Além dessa disputa de pessoas que acreditavam e discordavam, outra coisa curiosa aconteceu no mesmo ano. Foram coletados 853 relatos de avistamento de discos voadores em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Porém, muitos desses relatos era praticamente unânime se dizer que não se tratavam de histórias que não tinham pé nem cabeça, para tentar a popularidade rápida. Mas claro que houveram muitos relatos curiosos que ficaram sem explicações concretas, o que deixa essa história ainda mais enigmática do que realmente Arnold viu ou se até mesmo ele viu algo. Pois é, galera, essa é aquela história completa que deixa aquele gostinho de mistério. Apesar de ter se passado tantos anos, ainda continua sendo intrigante a história de Arnold. Mas e você? Qual é a sua opinião? Se tratava de naves alienígenas, reflexos, pássaros? Tudo não se passou de uma mentira? Bom, deixa tudo aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E para ajudar a trazer esse tipo de conteúdo, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigada por ter assistido até aqui, vejo você no próximo vídeo. Até mais!